Agora a gente vai começar aquela segunda parte do livro. A gente eu li esses dias a primeira parte dos Segredos da Mente Milionária, para situar quem está perdido aqui no tempo. Eu estou na 9ª leitura agora. Eu descobri que eu tenho que ler 12 vezes. Então, estou na 9ª leitura e eu terminei na semana passada a parte 1. E agora eu vou começar a parte 2, que são aqueles arquivos de riqueza. São 17 arquivos de riqueza. Só que agora eu estou lendo cada um diferente, assim, entrando com outros pontos aqui. Chegaram ontem para mim muitas coisas legais. Várias elucidações, assim. E aí, então, para situar aqui, né, vocês, a gente tinha compreendido da parte 1 que nós temos a nossa mente, que tem nossos pensamentos, né? Que os nossos pensamentos levam a sentimentos, os nossos sentimentos levam a ações e a resultados. E que se a gente não está muito assim satisfeita com os resultados das nossas vidas, a gente precisa mudar essa caixa primeiro aí, como se fosse assim, essa caixa mesmo de ferramentas, onde estão todos os pensamentos e trocar, como se fosse assim, trocar alguns pensamentos, porque esses pensamentos vão gerar outros sentimentos, consequentemente outras ações e outros resultados. Certo? Então, e aí o livro propõe assim, eu vou mostrar para vocês quais são os pensamentos das pessoas que ele chama das pessoas de mentalidade rica. Ele até faz um parêntese bem legal para explicar o que é isso de pessoas de mentalidade rica, de pessoas de mentalidade pobre, porque quando eu falo aqui pode parecer muito duro, né, e muito, assim, meio esquisito, mas ele quis dizer só que era um jeito para a gente distinguir melhor a questão da mentalidade, que não tem nenhum julgamento disso, assim, de ser pior ou melhor, e também ele não traz a classe média, porque ele fala que a classe média acaba que mistura um pouco da mentalidade das pessoas de mentalidade rica, das pessoas de mentalidade pobre, e que ele só usa dessa forma, mentalidade rica e pobre, para ficar claro na nossa cabeça, assim, como que é essa mentalidade, mas que não está fazendo nenhum julgamento de valor, nem dizendo que ninguém é melhor nem pior, tá? É só assim, observe esse pensamento e qual é o resultado que isso gera, certo? Ei, Gabi. Ei, Gabi, bom dia. Bom dia, desculpa o atraso. Que é aquele horáriozinho doido. A Gabi está na Espanha. Tá, a Júlia e minha mãe tá Portugal, Suíça, São Paulo e Belo Horizonte. Que chique, então meio horário do almoço para eles também. Tá a Júlia fazendo o almoço ali. Ô, Gabi, já começamos aqui. Então, eu só estava falando que a gente chegou na parte 2 e que a gente veio daquela ideia, pensamento, sentimento, ação e resultado, e que então a gente vai precisar mudar essa caixinha de ferramentas. Eu estava explicando só por que ele usa essa coisa de mentalidade rica e mentalidade pobre, só para a gente não se chocar com esses nomes, mas depois você assiste só essa primeira parte aí, só para você ver o que é que foi. Então, voltando aqui, toda a forma que agimos hoje, tudo que a gente faz hoje, as nossas ações hoje, tem a ver, estão de acordo com os nossos pensamentos. Então, a gente tem algum pensamento ali atrás que nos geram essas ações, né? De alguma forma que a gente acha que é automática ou inconsciente, que a gente usa, é porque ela já está lá no nosso guardadinho ali, algum pensamento que faz a gente agir daquela determinada maneira. E esses pensamentos podem ter vindo da vida, assim, ó, da infância, alguma coisa, né? Uns falam até de outras gerações, né? O que é que você carrega, mas de algum jeito vem isso aí, essa forma de você pensar, que está armazenado em você. Então, o trabalho mesmo é a gente trabalhar para mudar esse nosso arquivo mental, se tem alguma coisa que a gente age no automático ou algum resultado da nossa vida que não nos agrada.
Então, a gente vai precisar, de fato, olhar para esse arquivo que a gente está fazendo, que a gente está fazendo, que a gente está reproduzindo, né? Que a gente está sendo fiel a alguma questão familiar, né? Onde que está esse embaraço aí? Eu não estou entrando nesse ponto, né? Eu não trabalho com constelação, mas eu sei que tem vários nós, né? Até meus, ligados a alguma questão ancestral, ou algum ponto, e que eu desconheço, mas que eu preciso trabalhar se eu não estou satisfeita com alguma questão, né? Não é só satisfeita, eu querendo ver outros resultados, né? Que eu já tentando não ficar mais insatisfeita com as coisas, aceitar elas, eu observo esse comportamento na minha vida e digo que quero outro, porque outro me fortalece mais. Então, eu agradeço, honro essa minha forma de viver e ser até aqui e vou fazendo diferente, né? Porque, voltando até aquele ponto, né, que os ricos, que eles tomam, né, eles criam, não sei se é essa, crio minha própria vida, que é essa, o arquivo número 1. Então, por exemplo, ele dá um exemplo assim, se eu estou na rua e quero comprar determinada coisa, aí essa decisão, compro ou não compro determinada coisa, e a gente toma aquela decisão, qualquer que seja, ou de comprar ou de não comprar, tá baseada nesse arquivo mental, essa caixa de ferramenta lá. A gente colocou algum raciocínio qualquer, eu mereço, eu não mereço, eu não estou trabalhando, ou sei lá, qualquer coisa que a gente invente, a gente justifica aquela coisa para fazer aquela aquisição, no caso, material, né, específica que eu estou trazendo esse exemplo. Então, ele fala assim que, por exemplo, ele deu um exemplo da esposa dele, que queria comprar uma bolsa. E aí ela diz, estou tão precisando de uma bolsa, vai combinar com a minha calça, exemplo, vai combinar com a minha calça. E aí ela vai e decide comprar. Ele diz assim, não tem no arquivo de mental dela, de riqueza, que tipo, se você está endividado, exemplo, se você está endividado, não compre. Não faz parte do arquivo mental dela, então ela nunca não vai comprar. Ela vai chegar lá, vai inventar alguma estratégia, vai fazer alguma estratégia para ela acabar fazendo aquilo, porque faz parte do arquivo de ferramentas da esposa dele. E cada um de nós aqui tem esse arquivo, então isso vai nos gerar algum resultado meio óbvio, automático, ou que a gente costuma fazer. Então, ele só estava dizendo isso, que a importância da gente trazer novos arquivos para que a gente possa acessar outras formas de raciocinar para a gente fazer decisões mais conscientes. Não é que você não vai comprar, esse exemplo é bem específico da mulher dele, né? Mas, assim, qualquer situação, a gente consiga decidir baseado em outras ideias. Então, essa ideia de que a gente traga novas ideias para encher nosso arquivo com outras formas de funcionamento, que não só aquelas que a gente já conhecia. Acho que isso já está bem, ficou cada vez mais claro aqui, né? A gente já tinha falado disso, mas vai fortalecendo, assim, de que é importante, se a gente vem fazendo de uma determinada forma, eu estava aqui pensando, Zoom ou Instagram, não é baseado no meu arquivo antigo. Então, agora eu estou me apropriando de novos arquivos e estou decidindo como que eu vou fazer as minhas formas de transmissão, né? E aí, para eu fazer novas formas baseadas em coisas que eu quero viver, eu tenho que incorporar novas formas, senão eu vou fazendo do meu jeitinho e eu vou continuar mais ou menos na mesminha, né? Que não é a ideia. Então, ele fala assim, que depois que a gente incorpora esses novos arquivos de riqueza, que é a nossa intenção do enriquecimento, que é uma expansão interna, que é uma abertura interna de tudo, isso fica depois mais automático, sabe, Gabi, assim, e Júlia, então vocês estão todos aí, né, meu Pateuba e minha mãe aí também. Eu falei, gente, aqui dá para a gente fazer o tal do documentário ayurvédico, mas isso é outro capítulo. Por exemplo, depois que a gente mudar esses arquivos, a gente vai fazer escolhas um pouco mais automáticas que nos vão gerar essa riqueza e essa expansão e essa abertura e tudo isso que a gente está querendo. Então, assim, no começo é como se a gente ainda estivesse aprendendo ou trazendo novas formas, mas que a ideia é que isso se naturalize para nós. E isso está sendo bem incrível, porque
quando eu já leio algumas coisas aqui, que eram algumas crenças que me limitavam, de fato, elas começam a não fazer sentido. E aí, eu não estou mais me esforçando, pensando que aquela crença é limitante, que eu devia trabalhar ela. Ela já está perdendo forças aqui na minha forma de raciocinar. Então, tem coisas que eu já não levo tanto em consideração, e aí isso vai me trazendo mais também formas naturais de estar, digamos assim, né? Porque já vai fazendo mais parte da minha compreensão. Então, e aí eu vou incorporar arquivos de riqueza que vão fazer sentido para mim, né? Também não vou incorporar à torta e à direita, de qualquer jeito. Aquilo ali faz sentido para mim, né? Tudo que eu estou lendo aqui faz muito sentido para mim. E por isso que eu estou aqui. Então, tudo que ele fala aqui é uma coisa mais genérica, que cabe às nossas particularidades e que, de fato, me trazem grandeza. Então, eu incorporo o que faz sentido. Até agora, eu fui me testando, assim, cada itemzinho. No começo eu brigava mais, e agora a coisa vai se fazendo mais fluida. Então, eu vou optando, né, por pensamentos que favoreçam tanto a minha felicidade, ele fala isso, né, o meu sucesso, deixar de lado algumas formas negativas, né, que não estavam me ajudando ou colaborando com o meu, digamos, sei lá, máximo potencial, né, de ser e estar nesse mundo. E aí, e o que ele faz nessa segunda parte é que ele provoca a gente também para colocar em prática. Eu já venho falando disso, né, que a gente só falar, só ouvir é legal um pouco, mas que, de fato, as coisas vão se modificando se a gente vai colocando em prática. Então, eu ainda estou também pegando um pouco essa força aí de como fazer vocês também colocarem em prática a partir do que vocês ouvem aqui, né? Porque se eu estou querendo fazer isso e para mim fez muito sentido e eu já estou colocando em prática e até essa minha ação de estar aqui é uma prática, como que eu posso também provocar vocês a fazerem alguma coisa? Eu ainda não cheguei nesse ponto, né? Porque como eu estou querendo que vocês vão junto comigo, mas eu ainda vou pensar aqui, né? Porque não é só tipo, que legal que a Marina está falando. É tipo, deixa eu ver essa transformação acontecendo aqui comigo. E eu acho que, de alguma forma, faz algum sentido para vocês, né? Para vocês estarem aqui de novo, né, Gabi? Toda semana, a Júlia está aqui, Teuba está aqui. Alguma coisa vai mexendo, né? Mesmo que a gente ainda seja no campo, digamos, sutil. É o que eu acredito, tá? Porque ele fala assim, que nós temos hábitos ou de fazer ou de não fazer. E aí, ou eu faço ou eu não faço. Simples assim. Alguma coisa que eu estou querendo na minha vida. E a ideia é que a gente possa, de fato, transformar, né? Fazer mesmo uma mudança. Então, já falei da... E aí, então, ele fala que o primeiro arquivo de riqueza dele, que ele coloca aqui, das pessoas de mentalidade rica, é: as pessoas de mentalidade rica acreditam que elas criam a própria vida delas. E as pessoas de mentalidade pobre dizem: acontece, diz que a vida, como é que é? Eu vi a frase certinho. Na minha vida, as coisas acontecem. Isso aqui é bem sutil, né? Porque a gente pode, ao mesmo tempo que a gente cria, a gente entrega, a gente perde o controle, porque tem coisas que a gente não controla, mas aquela realidade que está ali colocada, por exemplo, eu fiquei pensando nisso, Covid, será que eu criei o Covid? Se a gente for pensar em última instância, talvez até sim. Mas, digamos, a realidade está aí, do Covid. Como que eu lido com essa realidade? Como que essa realidade me mexe comigo, a forma como eu encaro ela? Isso aí tem a ver com o que eu crio diante daquilo que nos é colocado. Qualquer situação, né, gente? Assim, a gente pode pensar, né, em mil situações, mas como que eu vivo aquilo que está externo a mim?
E isso é muito, muito forte. Pode parecer besteira, mas não é. Se eu crio a minha própria vida, a gente até conversou disso, não foi, Teuba, essa semana, assim, tipo, alguma coisa estava acontecendo. Ah, sim, eu vou dar esse exemplo, tá, Teuba? Posso dar esse exemplo? Não posso, não. Mas, assim, alguma coisa aconteceu na nossa vida que a gente acha inusitado, e a gente acha assim, ah, olha que coisa que apareceu. Mas, na verdade, a gente também cria pensamentos que nos fizeram chegar a algumas realidades que nos favoreçam ou desfavoreçam, às vezes, ou é por aprendizado, ou é porque a gente está consolidando aquilo. Então, assim, trazer tudo para a nossa criação é muito forte, assim, também, é muito poderoso, audacioso, você achar que você cria tudo também, que poder é esse? Mas tem a ver muito mais com, eu estou entendendo hoje, que tem muito mais a ver com esse lidar com as coisas que eu não controlo, e o que eu controlo eu conseguir mexer. E poder, se eu quero estar bem nas situações, como que eu posso criar essa realidade de conseguir estar bem, mesmo com as situações? Eu até vou abrir um parêntese aqui, que me veio como uma reflexão. Quando eu estou querendo, gente, enriquecer mais, crescer mais, tá rolando uma coisa um pouco esquisita para mim, que é assim, ó, tá dando um abismo maior, uma distância maior entre as pessoas que têm situação difícil financeiramente. Eu estou vendo agora, por exemplo, no Brasil, tá tudo ficando mais, as pessoas, uma situação mais pobre, mais miséria, né, com desde os desgoverno, a Covid, um monte de coisa. E, ao mesmo tempo, eu querendo enriquecer, ficando mais rica, e aí esse buraco vai aumentando, assim, como se eu estivesse me distanciando, digamos assim, por um lado. Por outro lado, eu me sinto também um pouco mais potente de que eu vou poder fazer, né? Mais por essa realidade que, em vez de eu ficar ou mais pessimista, velhinha, pessimista, tipo, esse mundo não tem jeito, você está vendo que cada vez essa situação não muda, pode ter qualquer política mais maravilhosa que a situação é de desigualdade, né? E eu sinto que é mesmo. E isso vai aparecendo aos meus olhos, assim, de uma forma muito forte e muito triste também, gente. É assim, muito. Talvez eu não esteja viva para ver outra forma de se viver, sabe? Assim, dessa diferença. Mas, ao mesmo tempo, eu fico querendo trazer mais gente para a gente poder criar outras formas de mexer nisso, que eu me responsabilize mais também por aquilo que está acontecendo. É um negócio assim, é paradoxal, ao mesmo tempo que eu vou me distanciando financeiramente, né? Porque eu me sinto muito privilegiada. E eu acho que todos aqui, né? Se a gente está aqui é porque a gente pode falar desse lugar, né? Porque eu fico pensando sempre nisso. Enfim, me veio essa reflexão que eu vou amadurecer ela aqui mais e vocês vão compreender mais. Então tá, para eu criar a minha própria vida, ou eu crio a minha própria vida. Então, por exemplo, ele quer dizer assim, que, por exemplo, que acha que vai ficar rico na vida ou fazer fortuna na vida ganhando na loteria, ele acha assim, pode acontecer, mas ele acha muito difícil. Então, assim, seria algo que a gente vai, de fato, criando essa realidade da fortuna, e não que ela vai simplesmente aparecer. Até por conta daquela ideia, né? Também, se aparecer e a gente tiver com os mesmos arquivos antigos, a gente vai fazer alguma coisa, né? Para perder ela ou ela se dissipar, e baseado em 1000 crenças que a gente tenha, né? Sobre isso, assim, sobre eu não preciso de tanto dinheiro, sei lá, qualquer coisa que a gente cria, a gente depois vai se desfazer dessa fortuna que a gente ganha assim, né? Então, ele faz também essa declaração, né, que eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Então, nós aqui, estamos aqui, e se a gente tem uma realidade financeira X, nós criamos aquela nossa realidade financeira. E aí? Quer falar, Gabi? Vou te falar, Gabi. Dá um nó isso, né? Então, a gente fica com isso. Exemplo. Aí olha um exemplo bobo que me veio na vida de felicidade e alegria. Eu saio com o Thiago
E aí ele, por exemplo, várias horas pega no celular. Gente, isso me dá uma irritação, né? A pessoa fica lá, sai da presença, não tá ali comigo, por exemplo. Aí eu falei, gente, e eu tô no não julgamento, né? Tô na semana de não me queixar, não sei o quê. Eu falei, como que eu vou, que eu tô criando essa realidade do meu marido ficar no celular e eu me irritando? Exemplo, bobo, mas eu trabalhando cada questãozinha da minha vida mesmo. Aí eu falei, lindo, tem uma ideia, sugestão, tal. Ele, vamos almoçar. Ontem a gente ia almoçar na casa da minha sogra, que era Dia das Mães. Aí, aí eu, vamos sem celular? Que tal essa ideia? Sei lá, umas 3 horinhas, né? Que a gente fique lá sem celular, ou a gente até leva e deixa na bolsa, mas a gente não vai ficar lá dispersos, ou tipo, né, sentindo que o outro foi parar em não sei aonde, naquele tempinho que me irrita tanto, né? Mas sorte que ele topou, né? Porque ele poderia dizer que não, eu ia ter que decidir, ele dizendo que sim ou que não. Mas eu tomei para mim aquilo assim, sabe? Eu tipo, para que eu vou para lá, ficar me irritando, me queixando, que ele ainda fica no celular, se eu não posso fazer alguma coisa? E eu falei, eu vou inventar alguma coisa, eu tinha que inventar alguma coisa. Tipo, lindo, então vamos sem celular, ou, né? Então foi ótimo, porque aí a gente, tipo, foi, aí ele foi, ajudou a mãe, fez o risoto lá. Então, assim, vira uma outra participação, uma outra qualidade do estar, né? Então, assim, para mim, a minha felicidade ontem foi essa. E aí mas em vez de eu ficar tipo, vai ser aquela chatura, então a gente criou uma outra forma de relacionar. Exemplo, né? Pequeno, mas é nesse sentido de que como a gente vai fazendo as mudanças a cada minutinho, né? Das nossas vidas. Pronto. E aí, não é outra coisa também. Só mais um exemplo, tá? Dessa coisa de crio minha própria realidade. Eu falei, gente, se eu crio minha própria realidade, a gente estava aqui no sábado, aí o Thiago marcou de sair com os amigos e a gente ia para uma praça. Aí eu, gente, toda vez essa chatura, a gente tem que atravessar a cidade, encontrar com os amigos dele. E eu nem estava assim muito afim, né? Aí eu, então como que eu vou mudar minha realidade, né? Tipo assim, não preciso aceitar um negócio. Aí, olha só, aí eu, então tá bom. Lindo, que eu não estava querendo ir. Ele, não tô acreditando que você quer ficar em casa. Aí eu, então tô feliz, pode ir. Eu estava lendo esse livro, né? Falei, pode ir, adianta aqui meus negócios, tá ótima. Beijo. Aí ele ficou assim, tava indignado, né? Porque ele estava querendo ir com a esposa dele, com o filho dele. Eu falei, ele, então não sei nem se eu levo o Lucas. Eu falei, pode deixar ele aí, eu fico com o Lucas. Tô de boa. Aí ele, tava assim, gato manhoso. Aí ele falou assim, tipo, se eu não ia, digamos assim, por ele, né? Para agradar ele. Aí eu falei, gente, que legal, né? Eu posso ir para agradar ele, se eu quiser. Mas não é porque eu queria já ir para aquela situação que eu já achava chata. Então, quando eu vou para agradar ele, me cria um outro estado também de estar, de eu querer fazer isso por ele ou não, eu poderia escolher que não. E aí eu quis. E aí já foi outro encontro, gente. É uma coisa besta, pode parecer besta, mas não é. É uma diferencinha que você, tipo assim, que você ou cede, ou você faz alguma coisa e se fica sempre se chateando ou se queixando, e eu não podia me queixar, porque eu estava querendo entrar no negócio de não queixar. Então, eu fiz alguma estratégia ali, só esse mudar, assim, alguma chavezinha, e eu fui por ele, porque ele ia ficar mais feliz de ir com a esposa, com o filho, e aí foi ótimo. A gente passeou, pam, 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 sabe, assim, não sei explicar, gente, o que é que mudou aí da sutileza, mas mudou a minha saída ali, sem ser tenho que ir ou qualquer coisa. Eu acho que parece que você sentiu que podia escolher. Ele deu um espaço ali para você escolher de alguma forma, não foi imposto. Você teve algum espaço ali dele para escolher. Assim, o fato eu acho que isso é claro. Assim, ele ficou gatinho manhoso, mas isso não mexeu com você, que poderia ter mexido, tipo, aí mesmo que eu não vou, não tem? Uhum. Mas não mexeu, assim, ele, de alguma forma, deixou um espaço aí para você escolher e você escolheu fazer isso por ele, não foi forçado, né?
Eu acho que a E chave não está foi. aí. E sabe qual é a chave também que eu acho, Gabi? Não foi ele que abriu esse espaço. Fui eu que entendi que eu criava a minha realidade e que eu tinha qualquer direito. Né? Assim, porque a gente são nas pequenas coisas, a gente acha que a gente tem algumas coisas para fazer. Isso é na sutileza, né? Qualquer coisa, de trabalho, de casa, de não sei o quê. Então, assim, quando você entende que eu posso criar, né, esse meu bem-estar, essa minha forma de estar, então, assim, eu só dei um passo atrás, não entrei no automático, né? Refiz alguma reflexão e consegui estar inteira. E aí presente, e aí feliz. E aí foi até aí que ele ficou no celular uma hora lá, que eu quase me irritei. Oi, Angel. Que eu quase me irritei, que aí eu sugeri no domingo dele ir sem celular, entendeu? Falei, para ficar mais perfeito ainda, era sem o celular. Então, assim, vamos lá, né? Um dia de cada vez. Então tá, esse é o arquivo de riqueza número 1, que veio essas novas reflexões, né? Então, nona vez, são velhas e novas, né? Mas vão entrando num grau, assim, que eu sinto de um aprofundamento, pelo menos para mim, bem diferente. O arquivo de riqueza número 2, que as pessoas ricas entram no jogo da riqueza para ganhar. De mentalidade rica, né? Que é isso. E as de mentalidade pobre entram para não perder. Aí eu fiquei, né, viajando nessa de novo. Que eu, de fato, tipo assim, né, entrei nessa emboscada aqui, ou essa vontade, né, de estar aqui e tal, e eu sinto que eu não vou perder, né, assim, não está dando espaço, né, para isso. E aí, entra eu incorporar aquele ponto de não achar que eu preciso de riqueza para minha sobrevivência, né, para o básico, assim, né? Isso aí entra em várias reflexões, até políticas, né? Que vocês que estão aí na Europa, né, Gabi, quando o Estado também ajuda e garante, né, esse bem-estar mínimo, né? Como que você fica um pouco livre para qualquer coisa que venha além disso, você criar, né? Você sonhar, você não está ali só para comprar um basicão, né? E aqui a gente tem, digamos assim, uma realidade um pouco mais dura de cara nesse sentido, né? Que mesmo quando a gente ganha bastante dinheiro, tem um tanto ali da sobrevivência que vai, né? Assim, de a gente sentir que o dinheiro não mexe, né, assim, não gira tanto, né? Pelo menos essa é a sensação quando eu comparo, né, a Europa com aqui. Mas quando a gente se liberta disso, né, pelo menos aqui, se a gente tem que ser assim, sei lá, mais bravo, né? Sair desse grau aí da sobrevivência, de não ficar preocupado, sabendo que a gente vai ter essa sobrevivência, né, garantida de algum jeito, a gente consegue até criar, né? Porque, eu tô falando assim, quando a gente trabalha para esse só o duro, né? Eu até lembro que eu tinha esse exemplo lá na Dinamarca, quando eu morei, que lá eles faziam tudo, né? Muito lindo, tipo uma taça não era uma taça, era uma taça com design, um garfo, não existia um garfo normal nas casas, sempre era um garfo com design. Eu falei, gente, esse povo não tem o que fazer, né? Eu pensava, até já dei esse exemplo aqui, que eu achava isso, que eles não ficavam pensando em ter que comprar coisas básicas do dia a dia de sobrevivência. Eles tinham tempo para ficar pensando num design de tudo, de cadeira, de copo, de não sei o quê, porque lá era tudo design. Então, assim, você libera a sua mente um pouco para aquele espaço que é do duro, do deixa eu viver e comer e pagar minhas contas, para outro espaço, né, da criação. E aí eu fiquei pensando como esse livro até escrito, né, por um americano, né, talvez se ele já tiver essa garantia básica, né, sem esse medo da sobrevivência, não sei o que é que passa nele, que ele já tem esse arquivo, né? E a gente aqui mais tendo que fazer essa coisa aí na cabeça diferente, eu não sei.
Me ajuda a pensar aqui, Gabi. Tá entendendo isso que eu tô falando? Porque Fala. Pode falar. Barulhão aqui. Mas não, eu acho que não. Gente, é muito difícil você ser criativo realmente tão preocupado com a sobrevivência. Não tem como. Porque, assim, aí eu fico pensando nessa questão da mente mesmo e da nossa essência, que são duas coisas diferentes, né? Você está muito ligado na mente, né? Quando você está pensando na sobrevivência. Você está procurando aí artifícios, soluções, saídas. Você está muito no racional, não tem como criar. Não tem espaço. A criação é um lugar ali de fluir, de sentir, né? De sensorial, não tem a ver com mental. A sobrevivência é uma coisa mental. Agora, sim, eu acho assim que quando... Só estou aqui viajando. Que quando, às vezes, a sobrevivência é tão urgente, né? A gente também pode ir para um outro extremo e conseguir ser criativo, né? Porque o brasileiro é criativo, né? Bastante também, né? E é para buscar soluções na criatividade onde ele não encontra. Então, assim, acho que também vai para aquele outro extremo da criatividade, né? Mas no nosso caso a gente está no meio termo. Acho que é Mas até mais complicado. eu acho isso bem legal mesmo, Gabi. Se a gente conecta com a nossa essência e a gente coloca para fora os nossos, digamos, os nossos talentos, né? A nossa forma de fazer, a gente vai conseguir criativamente tentar algo até para a sobrevivência, né? Mas há alguma coisa aí que eu não sei o que é, se é da nossa educação, alguma coisa que descola a gente do nosso ser, ou que nos leva a ir por um caminho de trabalho, não sei, que nos desconecta da nossa forma, né? Porque a gente poderia ser educado ou ensinado a ir buscar algum fazer conectado com o nosso ser, né? Então, assim, eu estou falando, não sei onde que está, se existem culpados, né? Estou procurando culpados aí, né? Que é uma das outras grandes lições, a gente não procurar culpados, né? A gente se responsabilizar. Mas vou falar então de mim, assim, que em algum momento eu desloquei, eu descolei o meu fazer do meu ser. E aí eu fiquei só fazendo sem ser, sem estar sendo, e aí eu já não estou topando, e agora eu continuo procurando, mesmo essa questão da sobrevivência e tudo isso, mas não fazer sendo. Então, assim, já que a gente vai ter que, né, viver com isso aí, né, Gabi, ou talvez uma sobrevivência vai mudar de país para país e tal, como que a gente pode fazer um fazer e para o mundo do fazer mais conectado com o nosso ser, né? Que é os nossos talentos, a nossa forma, onde que isso sai mais fluido, né? Mais natural, onde a gente tem força, onde a gente tem prazer, né? Onde a gente tem isso tudo. Então, isso aqui que eu estou fazendo, eu estou sentindo isso, sabe, Gabi? Fazer isso aqui, de eu falar com vocês, me dá muito prazer, muita alegria, eu tenho muita vontade, né? Assim, ainda estou meio acostumando, né, com eu falei, as tecnologias, um fica com a câmera fechada, se eu falo só no Instagram, não tem ninguém, eu fico, né, assim, ainda estou... Mas é uma coisa que eu gosto, que eu gosto. Então, assim, o que é que... Mas eu acho que o que faz a gente conseguir chegar a esse ponto maravilhoso, né, que é você, sei lá, ganhar dinheiro fazendo o que faz sentido para você, eu acho que o que impulsiona isso realmente é uma autoconfiança que tem que existir, é uma entrega, né? Que, não sei quem falou aí que o contrário de medo não é coragem, é entrega, é confiar, entendeu? É ter fé mesmo. Por exemplo, o que você está fazendo de fazer esse grupo é ter fé, você não está com uma expectativa, você está deixando fluir, é uma coisa que vem de você e você tem fé e pode render fruto. Eu acho que tem muito mais possibilidade de uma coisa render fruto, até financeiro e tal, quando é feito desse jeito, entendeu? Eu sei por experiência própria, de ter tentado milhões de coisas porque a sociedade diz, né? Você falou, por que a gente vai descolando? Porque a gente tem milhões de crenças coletivas, né? Dizendo que você tem que arrumar um jeito de sobreviver. Então, assim, você às vezes estava num caminho que fazia muito mais sentido para você,
mas aí você tem que se adaptar porque você tem milhões de crenças da sociedade e dos seus pais. Se os seus pais reforçam isso em casa, pior ainda. Mas mesmo se os pais não reforçam, ainda tem a da sociedade que é muito forte, né? Então você acaba perdendo a crença mesmo nesse seu potencial, no fazer uma coisa original e diferente, que de repente Isso. ninguém fez, E, mas que tem tanta gente original que conseguiu, né? Tanta gente original que fez, que inventou, sei lá, inventou um trabalho, inventou uma função, né? só dela, né? Que é só ela poderia fazer, né? Pois é, outro dia, né, com esse negócio do Paulo Gustavo, eu estava lendo uma entrevista da Mônica Martelli, que eu acho ela maravilhosa, e ela falando que ela é mesmo tá fora da caixinha, porque ela nunca teve contrato com a Globo, e ela é super próspera, mas ela simplesmente se fez sozinha. Ela, com 36 anos, ela não tinha nenhum sucesso, e ela resolveu escrever a peça dela, e a peça dela ficou em cartaz 11 anos, né, que Os Homens São de Marte, né? E aí ela falou que inventou uma profissão para si mesma. Nossa, achei super motivadora assim essa entrevista dela, porque ela depois tem o que originou daí, né, série, filme, mas foi uma coisa que ela ficou sempre esperando que alguém desse isso para ela de fora, né? Aquela coisa vitimista. Ela criou aquilo, mas aí você tem que ter muita confiança e entrega, e aí conexão mesmo com a sua essência, né? Porque se a gente for ouvir crença de fora e tal, você não chega nesse lugar. Enfim, eu E estou aqui, e pensando aí. nesse arquivo de riqueza, Gabi, quando fala assim, que a gente vai jogar o jogo que não é da defensiva, que é tipo assim, eu não vou ficar só me defendendo ou das crenças ou do que eu já vivi e tal, e que eu vou sair da preocupação da sobrevivência e da segurança, eu vou para a riqueza e abundância, tem a ver com eu jogar o jogo para ganhar, né? Quando você fala essa entrevista aí, dessa mulher, ela tipo jogou para ganhar, ela queria ser ela, fazer do jeito dela e ela tinha que fazer, né? Então assim, a gente apostar nesse nosso fazer mesmo, outro. E é único. E aí eu estava pensando nisso aqui, né? Que o tempo inteiro a gente, quando se encontra, eu sinto isso, né? Tantas potências juntas, né? Que eu que vejo. Sério, minha mãe está aqui, tipo, super artista, Tecelã Pan. Você, Gabi, jornalista, terapeuta Ayurveda, está na Espanha. Teuba, cineasta. Angel, empoderadora de mulheres. Júlia, minha prima, maquetista, mas ela é super artista, assim. Tipo, aí a gente fica se escondendo, nossos talentos, aqui fica só talentos se encontrando, bate-papo segunda-feira, como se a gente estivesse no nosso máximo potencial agindo aí na vida. Não sei se é só, tipo, se isso é uma crença limitante. Ah, a gente é assim mesmo, nós somos... tem uma falta aí que o ser humano não consegue fazer tudo. Eu tenho, assim... Estou ficando com uma preguiça disso, porque na psicanálise tem um negócio assim, né, que é o que a gente quer ser e a realidade, e tem um buraco aí que sempre fica um incômodo, que é o que nos motiva para fazer. Ok, mas eu acho que traz uma crença também da gente ficar assim, sempre, sei lá, limitado, preso. Então, quando a gente joga o jogo para ganhar, e aí a gente vai fazer, a gente não o que, é que a gente vai fazer para a coisa acontecer? Aí eu estou assim agora reformando a casa, cada vez que eu entro naquela casa a gente quebra mais uma coisa, porque eu digo, Thiago, a gente vai quebrar isso tudo agora, porque não vou quebrar depois, entendeu? Então, assim, vai dar, a gente vai fazendo, a gente vai acontecendo e a gente vai criar formas de que isso aconteça. Também a gente não sabe exatamente como, mas a gente se topa não perder, ou não topa ficar na defensiva, assim, tipo... Quer falar, Gabi? Então, aí eu estava pensando assim, eu estava fazendo uma interpretação do que é o jogo para ganhar, né? Porque soa tão competitivo, né? Mas assim, eu acho que eu interpreto o seguinte, que a gente entra no jogo e a gente já entrando no jogo, a gente já ganhou por entrar no jogo. E não é uma visão, eu estou interpretando assim, de que eu tenho que ter o resultado X para ganhar. Porque esse resultado X é péssimo, porque demanda atender uma expectativa, né? Assim, de alguém, ou sua, Sim, do que
ser bom. Então, eu fico pensando assim, quando eu fico pensando nessa Mônica Martelli, ou eu mesma colocando algum projeto no ar, ou como até a gente fez de colocar um projeto e falar, oba, a gente conseguiu, ai, que bom, fiz um vídeo falando do programa Detox, eu consegui, aquilo para mim já era uma vitória, entendeu? Então, é o jogar para ganhar, eu acho que o ganho já é você estar ali vivendo a sua essência, de você não ter medo, é o viver que tem a ver com viver o presente. O resultado sempre vai ser bom, mas você não vai ganhar em função do resultado. Eu acho que é aquela velha história, tipo assim, eu estou competindo e ganhando, sabe? Já a competição, entendeu o que eu estou falando? Você entra Isso. numa Eu competição. até viajei quando você começou a falar, tipo, né? A gente já nasceu, a gente já ganhou, né? A gente já ganhou, e aí, para quem é super espiritualizado, tem isso, né? Já vencemos a nossa chegada aqui na vida. Eu vou ler o seu índio aqui. Já chegamos e já vencemos. Olha que grande oportunidade. Então, a gente só precisa aqui ser o que a gente veio, porque se eu vim de um jeito diferente da Gabi, que eu vim diferente da minha mãe, diferente da Índia, tipo assim, cada um veio do seu jeitinho e que a gente só precisa estar sendo a gente, mas a gente todo, né? E aí quando a gente bota outras camadas ou embaralha outras formas de estar, e aí a gente não se mostrou. Então, é como se a gente, na verdade, em vez de colocar coisas, é tirar coisas, as crenças, né? É meio tirar elas para a gente aparecer. Então, deixa eu ler aqui o negócio da Índia. Competição e comparação acabam com a criatividade mesmo. Não tem como viver só como leão lutando. Se a gente consegue ver com os olhos de crianças que estão querendo testar, brincar, criar para ser. Exato. Como que a gente pode estar nesse mundo, né? Descobrindo, explorando, né? A gente está reconhecendo, se reconhecendo. E a gente acha que não para de fazer isso na vida. Uns fazem com mais ou menos reflexão, né? Segundo minha mãe, como diz, lembra, a gente não é maioria, porque tem gente que não para pensar nisso, mas não é possível, né? Assim, não sei, eu fico pensando em alguma medida, ou então uns não pensam e pronto. Não sei. Aí tá. Aí eu fiquei pensando nesse negócio da abundância e da riqueza e abundância. Então você começa a abrir, né? Ai, meu Deus, então é o que mesmo? O que está aqui? Por exemplo, aí eu já estou querendo olhar, me filiar a um clube na minha cidade. Eu achava horrível clube. Não que eu quero aquele clube tradicional, não, eu quero um clube mais arborizado, não sei o quê, mas ia ser ótimo para eu levar meu filho, porque olha a viagem, gente, olha a viagem. A cidade está ficando mais perigosa mesmo, Gabi. E aí eu tô ficando um pouco com medo. Aí eu tô me isolando, tô fazendo igual os ricos que eu condenava faziam. E aí eu tô indo para um lugar seguro para levar meu filho. Só que eu preciso levar meu filho para um lugar seguro para eu ir, porque eu vou ter medo de ficar lá. Ou é um lugar muito sujo, ou é uma praça muito suja. E aí eu já tô querendo olhar, tipo, clube. Aí quanto que é um clube? Isso também passa pelo financeiro. E isso sai da sobrevivência, né? Então, assim, em vez de você ficar ali acomodada naquela vidinha assim, então agora a gente está querendo, começa a ampliar. E isso é muito louco dentro da minha cabeça, que tem muitas crenças de julgamento e de separação também. Então, deixa eu ir lá ver, deixa eu lá conhecer. Que nem eu falei com vocês que eu fui olhar a minha casa, né? Que eu fui olhar no condomínio chique de luxo e não me identifiquei. Mas eu não quis me podar de eu ir lá olhar. Nessa específica. Não que eu não tenha outras chique de luxo ótimas, mas essa eu não tinha gostado. Então, eu estou me testando, assim, eu não quero me paralisar para ir ver um lugar onde eu possa levar meu filho da melhor forma, com mais segurança. Gente, é horrível, porque meu filho estuda numa escola que tem agora, estavam 3 alunos semana passada, essa semana tem 7. Ele pode ir para a escola porque tem distanciamento, tem 2 professoras ou 3 na sala com ajudantes e tem distanciamento e tem álcool, né? Assim, condições. Então você fica assim, meu Deus, não vou fazer isso para ser empática com a maioria da população que não tem condições, ou eu levo meu filho para uma escola e eu posso fazer ele diferente. Diferente não é que é diferente das outras pessoas, mas ele poder pensar diferente e ajudar também de outra forma essas pessoas, né, que não têm essa oportunidade. É muito, que nem eu estou falando, assim, o que eu percebi dessa minha nona leitura aqui, de tudo que eu li dessa vez, tudo é muito paradoxal, assim, tá tudo junto mesmo, assim.
Ao mesmo tempo que você enriquece, você vai vendo coisas que distanciam esse abismo, e ao mesmo tempo como que você pode cuidar disso da melhor forma, mais empática, com mais dinheiro também para doação. Então, assim, é tudo junto. E por isso que também é sofrido. Eu me lembro que tinha um professor meu, eu sempre chegava lá meio rindo. Eu contei já isso para vocês, meio rindo, assim, cara, bom dia, sempre estava tudo muito bem. E aí ele dizia, hoje estão morrendo não sei quantas pessoas. Tipo assim, querendo me lembrar que a vida tem os dois lados, todos os dias. Então, como que eu posso viver a minha vida plena, feliz, bem, com essa realidade que está também cada vez pior, junto com o meu crescimento? Eu cresço e vejo isso também, e eu incorporo isso também na minha forma de estar, de olhar, de ver. E isso que está acontecendo comigo, tá, gente? Que eu estou assim, me vendo crescer algumas coisas e enxergando mais coisas que eu não via ou eu estava vítima junto ali, sabe? Então eu vejo de fato assim, começo a sentir assim, sabe, uma coisa meio, uma divisão dentro de mim. Uma divisão boa, que é uma junção, na verdade é uma divisão junta que já está ali dentro de mim, né? Que eu só preciso olhar e como, o que é que eu vou fazer com isso. Então tá, aí ele fala também de como que a gente organiza o nosso dinheiro com o poder da intenção, né, de guardar para alguma coisa, qual é a nossa intenção com aquilo, é situação de emergência ou é uma situação, né, de um crescimento. Se você tem intenção de ter muito dinheiro para fazer tudo o que quer, e aí é tipo até doar, tipo, eu quero ter dinheiro para, se eu quiser, eu ver uma situação. A coisa mudou até aqui em casa, que o Thiago, que ganhava roupa, olha a viagem, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Ele comprava roupa e ele era apegado a doar, assim, ele não queria doar, porque ele ficava assim, ai, tipo, tudo ele gostava, né? Falei, Thiago, nosso guarda-roupa tá entupido, já, tipo assim, de roupa dele, que ele não se desfazia de outros. Eu falei, e olha a pobre, olha as pessoas tantas precisando. Aí ele ontem, foi engraçado, porque ele ontem olhou, viu que ele tem possibilidade de comprar umas novas, que ele comprou, e ele se desfez de antigas mesmo. E doou, mas ele doou, eu vi que ele estava com amorosidade, com empatia, porque está vendo que gente aqui, sabe o que está rolando? Tem gente de carro parando em lixo, em lixeira, e pegando lixo de carro. Ou seja, são famílias que, de fato, devem ter perdido o emprego nessa crise aqui toda de Covid, não sei o quê, e não estão tendo como sobreviver, estão parando nas lixeiras para pegar coisa. Aí, só para falar assim, né? Tipo assim, que está muito perto. E aí eu achei que o Thiago fez isso de uma forma diferente. Nós estamos diferentes, assim, olhando essa doação. Ah, não é só desfazer as coisas para doar para quem precisa. Eu estava em outro lugar. Hoje eu entendo, assim, de fato, tem gente que precisa mesmo disso aqui, que eu estou só querendo acumular no meu armário, e que tudo bem eu doar, ela ainda está um pouco boa, mas eu já comprei outra melhor e fica só acumulando, sabe? Aquela coisa meio esquisita que você não sabe para que você fica. A gente não precisa de tanto, a gente precisa só aquelas tantas que veste. E aí ele tirou um tanto, foi assim, achei muito legal. Enfim, um ponto, né, que a gente também abre uma polêmica, né, o que é doar o seu, assim, em vez de você comprar uma nova, né, tem várias outras questões, enfim. E aí você começa a entrar também numa coisa, que essa coisa do ser, né, o que é que eu quero comer, sem olhar tanto a questão do preço só, né, assim, então você também entra numa outra escolha, né, que não é só o racional, assim, da sobrevivência ou da coisa assim, o que é que eu estou com vontade, o que é que meu corpo está pedindo, né, assim. Aí tem uns exercícios práticos que eu já estou fazendo agora na nona leitura, que eu só achava uma bobagem, mas que agora eu estou fazendo, que é: escolha um restaurante chique para você ir, um restaurante, assim, alguma coisa chique que você queira, e escolha um prato sem você olhar a tabela do preço. Aí, tipo assim, não escolhe o frango se você quiser comer uma outra coisa, só porque o frango é mais barato.
Se você ama o frango, ótimo. Mas se você não, ele dá esse exercício que pode parecer superficial, né? Não é duro isso também. Thiago, isso é uma idiotice. Eu falei, lindo, eu quero que você me leve no restaurante. Eu quero que a gente vá no restaurante. Você quer ir comigo ou eu vou sozinha? Tipo assim, eu vou... que tem a ver com eu também me permitir uma vez no mês, sei lá, comer o que eu quiser comer. E isso me dá também essa coisa do eu posso até escolher não ir lá, mas eu tenho dinheiro para ir, mas não é porque eu não tenho. É uma coisa assim que eu não quero ficar limitada por isso. Então, fiz uma lista dos 10 melhores restaurantes de Belo Horizonte. Aí, Thiago, ridículo isso, ridículo, começou a me xingar. E aí você tem que ir lidando, né? Porque esse exercício está desde a primeira vez que eu li. Só agora, na nona, que eu já selecionei o restaurante e estou querendo que ele me leve. Então, eu estou agora enfrentando uma outra batalha que é as crenças também do meu marido, as críticas também do livro, né? Assim, para a gente poder fazer novos caminhos, né? Então, tudo isso é um diálogo aqui, né, com as pessoas à nossa volta, do que é superficial, do que é de fato essencial, né? Não é que a gente se perdeu nessa escolha de ir para um restaurante. Entendam, né? É tipo um exercício prático que ele nos provoca a fazer de se eu estou ganhando, se eu tenho 30 milhões, se eu tenho o mundo inteiro de dinheiro, eu posso ir comer onde eu quiser. Eu não quero ter restrições de onde que eu vou. Então, tá entendendo? Assim, eu posso até não escolher porque eu não gosto do lugar, mas se eu gosto e eu acho legal, por que não? Né? Então, é mais isso. Assim. Pode ser um exercício até, Mari, não pode mudar, em vez de restaurante, ser outra coisa que a pessoa goste muito e que não se permite muito. Exato. Né? Porque, assim, eu lembro que eu fiz uma vez porque, assim, eu sou o contrário, né? Eu retenho, porque eu tenho medo de perder. Então, eu me lembro que na terapia, uma vez, ela trabalhando isso daí, aí eu comecei a comprar chá. Comprar, de vez em quando, um chá mais caro, sabe? Eu adoro chá. Então, assim, começando pouco a pouco, né? Eu não teria coragem ainda de fazer isso, ir para um restaurante. Não tenho, sabe? Porque ainda estou muito na escassez. Mas eu acho que pode trocar isso por outra coisa que a pessoa realmente vai dar uma satisfação real, né? Não é uma coisa assim de, né? E não um restaurante, mas de repente alguma outra coisa, uma massagem na casa de spa da Concordo, Paty. Gabi. Você fazendo essa zona de expansão mesmo, algo que você se permita, que você acha de muito legal. Eu acho legal restaurante, eu gosto de comer bem e eu gosto de escolher pratos assim, bons pratos. Mas eu nunca fui, eu não sei nem o que é prato caríssimo, eu nem sei, eu acho. O que é prato. Os restaurantes que eu conheço caros não devem ser muito caros, entendeu? Então aí o Thiago, tipo, já não quis. Aí eu falei, então tá, tipo assim, não que eu vá sozinha, né? Mas assim, como que a gente vai fazendo isso que você tá falando? Exercitando, você pode escolher chás mais legais sem olhar o preço, você olha lá que você viu que é gengibre, anis estrelado, você quis aquele, porque ele foi escolhido, selecionado. Quer falar, Julie? Pode falar. Não? Não. Um super que você queira sem você olhar o preço, né? Assim, você pode escolher um dia se dá um chá maravilhoso daquele mês, né? Não estou falando que já é um restaurante, ou para uns aqui nem vai ser um restaurante, vai ser escolher um carro do sonho. Eu mesma tenho vontade, gente, eu sempre quis ter um carro tipo laranja. Aí, por que você não tem um carro laranja? Sabe por que eu não tenho carro laranja? Porque carro laranja depois é difícil de vender, aí o povo fica me convencendo de que eu não devia ter um carro laranja, que eu devia ter um carro era cinza, porque na hora de trocar vai valorizar mais o meu carro. Não sei o que lá, eu falei, e aí eu tenho um carro sem graça, lá cinza, porque o meu não posso ter um carro laranja ou um carro vermelho, sabe? Porque o mercado me diz que eu tenho que ter um carro daquele jeito, tal. Falei, puxa vida, não posso ser feliz com o meu carro vermelho, sabe, ou laranja, mas eu ainda estou me empoderando, né, conversando com o Thiago, porque o Thiago, quando eu digo que eu quero comprar um carro amarelo, ele, que horror, né, que eu sou muito excêntrica, né, muito diferente. Aí eu, que massa um carro amarelo, sabe, eu queria tipo um jeepzinho, assim. Coisa prática, né? Não, meu marido é igual, e com certeza meu marido é pior até do que o Thiago. É muita crença, gente, de crença negativa em relação ao dinheiro, meu marido, né? Mas eu estava lembrando uma história aqui, vou tentar ser curta, né? Eu vi um vídeo do Karnal, do Leandro Carnal, uma vez,
ele falando de um porteiro que ele conhecia, uma pessoa simples que ele conhecia, e que saiu da empresa que esse cara estava depois de 40 anos e ganhou muita grana, sim, muita grana para ele, né? No FGTS, né? Que é o fundo, né? Do INSS. E que o Karnal contou que ficou chocado quando ele soube que o porteiro pegou todo esse dinheiro e foi ver a final do Corinthians, de algum time, lá no Japão. Ele pegou todo o dinheiro. Você viu esse vídeo? Não. Ele pegou o dinheiro, esse porteiro pegou esse dinheiro do FGTS, em vez de comprar uma casinha, isso o Leandro Carnal explicando, que seria o mais óbvio, ele pegou e foi para o Japão. Ou seja, imagina o preço da passagem Brasil-Japão só para ver isso. E gastou dinheiro quase todo, não foi nem fazer turismo no Japão, não. A história dele era aquilo. E o Karnal falando que achou um absurdo no começo, mas depois ele entendeu perfeitamente. Você está entendendo? Entendeu perfeitamente. Acho que tem um pouco a ver com o que você está falando. Quer dizer, a gente não Isso. pode julgar essa pessoa, né? Para que serve o dinheiro, né? E sei lá. Isso, né? Tipo assim, ele não tá pensando na sobrevivência, sabe? De ter uma casinha, não, porque ele não sei se ele tem, mas, tipo, para além disso, né? O que que você, às vezes, tem vontade de fazer e que você não faz, né? Que se poda ou que fica ali na conversa, né? Sei lá, em alguma questão ali presa, os emaranhados, né? São 9h03. Vocês viram que eu só falei 2 arquivos, né? Então eu entrei de novo, assim, comecei a sentir aprofundando de novo cada itemzinho, né? Que foi tirando camadas aqui. Aí a gente continua o arquivo da riqueza número 3 na semana que vem. O que vocês acham? Gabi, acabou? Acho bom. Eu comecei até, a Mari, ontem eu comecei a ler o livro, né? Que eu tenho em PDF, né? Até passei no grupo. Aí eu falei, gente, vou uma vez por semana, pelo menos um capítulo por semana, um pedacinho por semana, sabe? Se eu conseguir avançar bem, mas para poder acompanhar aqui e entrar um pouco mais Você no trazendo as suas assunto. reflexões, né? Assim, da sua vivência, né? É isso, eu não sei ainda como botar vocês em prática disso, mas então tudo bem, assim, eu vou fazendo assim e vocês vão na medida que vocês estão sentindo, acho que não se cobre nem que tem que fazer nada, não, tá bom? Aí, 8h. É que eu prefiro, às vezes, aqui no Zoom, porque eu converso um tiquinho. Lá no Instagram eu fico muito sozinha, gente, fico falando com ninguém, assim, fico, vocês estão aí, gente? Fala alguma coisa. Mas, enfim. Então tá, então ótimo dia para nós. Oi, Teu. Tchau, gente. Tchau, Índio. Beijos, Tá beijos, bom. mãe. Tá bom. Beijinho.